Pois bem, vamos hoje finalizar a nossa série de mensagens sobre o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, ele nos traz perguntas, ele nos traz a questão. Esse tem sido o título da nossa série. E hoje nós vamos, olhando para Eclesiastes, nós vamos chegar à conclusão do livro e ver que esse livro, embora ele muitas vezes pareça assim, meio deprimente, meio cinza, meio angustiante, é um livro, sim, que na verdade nos conduz a uma caminhada meio desconfortável. É um livro que, acima de tudo, ele foi escrito com o objetivo de nos conduzir à resposta, nos conduzir a uma posição de esperança, a um momento de decisão. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos fazer a leitura de Eclesiastes 12, 9 a 14, que diz: além de ser sábio, o mestre também ensinou o conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para a produção de livros, estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que se já há ouvido tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Primeiramente, nós vamos ver aqui o objetivo do autor. O autor, ele se apresenta aqui como sendo o mestre, o professor, o pregador. Nós já vimos que essa palavra se refere a alguém que reúne as pessoas para ensinar, e é isso que ele está fazendo nesse texto. E é correto, creio, identificar esse mestre com o rei Salomão, porque ele se apresenta como filho de Davi, que reina na cidade de Jerusalém, e quando nós lemos o livro e vemos tudo aquilo que ele descreve em termos de sabedoria, em termos de riqueza, só há um rei que se encaixa com aquela descrição. E se sabemos que não é Davi, então só resta mesmo Salomão. Mas qual que é o objetivo? Nós falamos, o livro, ele é, assim, logo de início, um tanto desconcertante. Porque sempre quando nós abrimos a Bíblia, nós queremos uma palavra boa, não é assim? Você lê e quer algo que vai falar com o seu coração, que vai te dar ânimo para você viver aquela semana e tal. Lutas todos nós temos, então nós vamos na Bíblia buscando esperança. Mas o livro de Eclesiastes é um livro que você tem que ler ele inteirinho e compreender para conseguir tirar a grande lição dele. Porque você abre o livro e ao invés de ter aquela palavra de vitória e esperança, ele fala, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, não tem sentido nenhum. Estudar, aprender, não tem limite para você escrever livro. Isso é canseira, Acumular riqueza, eu acumulei muito, diz ele, né? Tive palácios, é claro que eu estou colocando ele falando com a minha linguagem, como se fosse hoje. Riqueza eu entendo. A minha empresa, o meu business explodiu, ganhei muito dinheiro, comprei mansão de mais de 40 milhões de dólares, uma na praia e outra no campo e outra na cidade. E eu fiz e aconteceu, mas quer saber uma coisa? Correr atrás do vento, isso é sem sentido. Não me trouxe satisfação nenhuma. Dinheiro, dinheiro é bom, né? Mas é uma ilusão também, você trabalha, ele some, quanto mais tem, você mais precisa, você trabalha para ter, depois você trabalha para manter, e acontece qualquer coisinha, ele voa, isso é vaidade. Em outras palavras, né? Essa é a linguagem do livro. Agora, por que ele está fazendo isto com a gente?
O texto que nós lemos, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz, olha, procurou também encontrar as palavras certas. O que ele escreveu era certo e verdadeiro. Em outras palavras, está falando, olha, aquilo que foi escrito aqui foi muito bem pensado. Não pense que esse tom, né, meio cinzento, digamos assim, do livro, meio depressivo, não pense que foi um erro. Não, foi muito bem planejado. Ele usou as palavras certas. E vamos entender aqui que é o Espírito Santo falando através dele. Porque quando eu leio a Bíblia, eu sei que foram muitos autores, mas é Deus falando comigo. E aqui é Deus falando, ele usou as palavras certas. Olha o que diz o 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. O que ele quis dizer aqui quando ele falou que as palavras dos sábios são como aguilhões? A palavra traduzida aqui, ela traz a imagem de uma, vamos dizer assim, de uma ferramenta, um instrumento que antigamente, né, e eu tenho lembranças disso bem recente, ou seja, era usado, quem cuidava de gado, boi, vaca, eles usavam isso para controlar os animais. E eu estava lendo e eu lembrei, né? Lembrança de mais de 50 anos atrás, eu criança, na casa do meu avô, lá no interior das Minas Gerais, e ele tinha lá o boi, tinha o gado, tinha as vacas, e eu via meu avô com aquela vara comprida na mão, e na ponta daquela vara tinha uma peça de metal com uma ponta. Não era grande para matar o boi ou coisa parecida, mas era o suficiente para dar um estímulo, né? Um estímulo para que o animal andasse. Gente, lendo Eclesiastes, é isso que Deus está falando, é isso que Salomão está falando. Ó, esse livro, ele foi feito para funcionar como aquela vara que o seu avô usava para cutucar os animais. Ou seja, o autor ele está literalmente, ele está nos cutucando. Ele está, como diz aqui, pregos bem fixados. Por quê? Aí deixa eu falar um pouquinho ainda mais a respeito do gado. Por que que em dados momentos, né, a pessoa chegava a usar aquilo para estimular o animal? Porque por si só o animal não iria fazer a coisa. Ele queria ficar ali comendo, ele não queria ir por aquele caminho, ele queria ir por outro. Ou seja, aquele instrumento tão desconfortável era usado para conduzir o animal, tirando ele da zona de conforto. O mesmo acontece conosco. O livro de Eclesiastes ele foi escrito com as palavras certas, como um aguilhão, com esse objetivo, nos tirar da nossa zona de conforto e fazer-nos olhar na direção certa. E nós vemos aqui que, mesmo depois de escrever o livro todo, né, ele parece ainda, o autor do livro, ele nos parece ainda tão pessimista, né? E lá no capítulo 12, versículo 8, ele diz, tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido. Uau! Mesmo depois de caminhar, tudo assim, por que que o autor do livro aqui parece que está tão cheio desse pessimismo? Como eu falei há pouco, isso não é uma coisa tola. Essa linguagem, né, que traz um aparente pessimismo, ele tem uma finalidade de nos conduzir. Então, quando a gente pensa aqui, tudo sem sentido, nada faz sentido. Mas será que realmente assim? Será que o tempo se constitui simplesmente num ciclo de acontecimentos que não nos conduz a nenhum progresso? Como diz ele, a água vai, o vento vem, a gente caminha, será que isso é o tempo? Será que realmente não há nada de novo debaixo do sol? O que aconteceu, vai acontecer, não há nada de novo? Será que todos os nossos prazeres realmente são vazios? Será que dinheiro não é nada mais do que essa armadilha que ele descreveu?
Isso que a gente pensa em ter e depois que tem, a gente não sabe como se livrar. E a morte. A morte será que realmente é o fim de tudo? Há um momento em que ele escreve isso, olha, o homem e o cão, o homem e um cachorro é a mesma coisa. O cão morre, desaparece, o homem morre e desaparece. Mas será que é isto realmente? Nós vimos, isso é apenas algo para nos fazer pensar. Porque, diga-se de passagem, nós não gostamos de pensar sobre a vida. As pessoas não gostam de pensar sobre a vida. Quando ele coloca, por exemplo, esse quadro tão chocante de um animal e um homem, e falar que o animal e o homem é a mesma coisa, tanto um como o outro morre, morreu, acabou. Eu pergunto, quantas pessoas ao nosso redor, quantas pessoas que você conhece, e quantas vezes nós mesmos somos tentados a passar por uma pergunta dessa e não pensar. Quantas pessoas elas não param para pensar nisso, não passam para pensar no depois, não param para pensar no significado da vida. E ele olha uma pergunta como essa, e ele se apega a qualquer resposta tola, e esquece e deixa para lá. Mas o nosso autor, o nosso professor aqui de Eclesiastes, ele está com uma missão. Ele tem um propósito. E o propósito dele é nos colocar diante de uma decisão crucial para a nossa vida. É nos colocar numa encruzilhada onde ou nós temos que escolher isto ou aquilo. O que ele está descrevendo, todo esse cenário tão ruim, digamos assim, pesado, onde ele chega ao ponto de dizer que eu e um cachorro somos semelhantes, que morremos e desaparecemos, o que ele está querendo é descrever a vida de alguém que vive como se Deus não existisse. Então o que ele está querendo fazer pensar e colocar nessa situação de pensar, é isso mesmo que você crê? É isso mesmo que você entende? Porque sim, se Deus não existe, nada faz sentido. Paulo, ele chegou a escrever, olha, se Jesus não ressuscitou, e nos livros do Novo Testamento escritos por Paulo, a ressurreição é a grande prova de que Jesus era Deus, a grande prova da realidade das Escrituras e tudo mais. Então negar a ressurreição é negar tudo. Ele diz, se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitamos, em outras palavras, a vida é isso aqui, e nós somos os mais infelizes de todos os homens. É o que Paulo disse. Mas as pessoas elas não estão dispostas a lidar com o desconforto dessa questão. Elas acham melhor ir dando respostas simples e conduzindo isso. Então esse é o propósito. Tudo que nós pensamos, em certo sentido, tudo que nós sofremos com Eclesiastes nesses domingos até chegar aqui, é para nos colocar nessa encruzilhada. É nos colocar agora na hora da decisão. Agora é a hora da decisão. Há aquela frase famosa de Shakespeare, que diz, crer ou não crer, eis a questão. Ser ou não ser. Shakespeare dizia, ser ou não ser, eis a questão. E aqui nós estamos parafraseando e dizendo, crer ou não crer. Vamos primeiramente pensar sobre a loucura e as consequências do não crer. Não crer em Deus, não crer na revelação que Ele nos faz dele, através das Escrituras, através da criação, através do seu governo, através de Jesus que veio, se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou. Não crer em Deus é uma grande loucura. E há aqueles que dizem, não, eu não preciso de Deus para ter uma vida boa, eu não preciso de Deus para ter uma vida correta. Há pensadores, filósofos que gastam tempo tentando construir uma ética que não depende de Deus, que não depende dessa ideia do certo e do errado da parte de Deus. Eles tentam construir uma bondade independente de Deus. E onde é que eles conseguiram chegar? É só você olhar o mundo ao nosso redor.
Só você olhar os noticiários, que você vai ver onde que chegaram, onde que um mundo sem Deus chega. É uma loucura. Não crer em Deus é viver como se a vida ela não tivesse nenhum significado. Mas é isso que eles fazem. Lá em Salmos 53:1, nós lemos: diz o tolo no seu coração, Deus não existe. É a Bíblia que fala, é Deus que está falando. O Deus que diz que eu não posso chamar alguém de tolo, mas é Ele que diz, olha, o tolo, no seu coração, ele diz, Deus não existe. Olha só que loucura. Primeiro, se eu vou pensar Deus não existe, vamos partir desse princípio. Isso o que é? É um pensamento. Um pensamento de onde? Dessa cabeça. É um sentimento aqui de dentro. Mas quem, de onde veio esse ser que está pensando, ainda que esteja pensando uma tolice, que é a tolice de pensar que Deus não existe? Ou seja, alguém que pensa que Deus não existe, ele não está entendendo nem quem Ele é. Ele não está entendendo nada da criação. É uma loucura você não crer em Deus. A ideia de Deus, ela incomoda. A ideia de Deus incomoda. Porque o problema do ser humano, desde o início da sua história, foi a sua rebeldia em relação a Deus. E não só a sua rebeldia, mas o seu desejo de ter uma autonomia sem Deus. Mas eu querer ter uma autonomia sem Deus é igual um conjunto de lâmpadas elétricas, como nós temos aqui, querer ser lâmpada sem estar plugado na eletricidade. Não tem como. A lâmpada foi feita para a eletricidade. Nós fomos feitos por Deus, para Deus. E esse é um grande privilégio. Porque quando diz que você foi criado por Deus e para Deus, significa que você, entre as criaturas, foi colocado no mais alto padrão que nós podemos imaginar. Deus é Deus. Acima de Deus não existe nada. Não existe. Não tem nem o nada. Deus é tudo. Deus, Ele não nos criou para que Ele nos amasse como a mais preciosa das suas criaturas. Ou Ele não, Ele nos criou para Ele, para sermos cheios dEle, para fazermos parte da família dEle. Ele nos criou e colocou dentro de nós a sua imagem, a sua semelhança. É por isso que nós temos a capacidade de pensar, a capacidade de falar, de nos alegrar. Ele nos deu tudo isso. E a Bíblia diz que um dia, através de Jesus, nós vamos nos assentar junto com Ele, ao lado de Jesus, no trono de Deus. Já pensou? A Bíblia não fala que eu vou sentar na frente de Deus, ele fala que eu vou sentar no trono. Então, entenda que quando nós falamos que Deus nos criou para Ele, Ele está nos colocando no mais alto nível. Mas mesmo assim, o homem tem dentro do seu coração essa atitude de rebelião. E ele quer ser autônomo. E ele não quer se submeter a Deus. Qual que é o problema para muitos de falar que Deus existe? Que realmente há um Deus que é criador. A partir do momento que eu falo que há um Deus que me criou, eu estou ao mesmo tempo afirmando que tem um Deus que tem autoridade sobre a minha vida. E cá entre nós, isso faz parte da doença que nós carregamos com o pecado. Ninguém gosta de se submeter à autoridade. Nós o fazemos. Depois que encontramos a Deus, Ele transforma a nossa vida, nós lidamos melhor com isso. Mas lá no fundo, nós temos essa dificuldade. Todo mundo quer mandar no próprio nariz, não quer ninguém que esteja sobre ele. E quando você pensa em um Deus que te deu ainda um livro por escrito, dizendo coisas que você não deve fazer, isso incomoda. Quem é esse Deus para querer entrar na minha vida e começar a dizer que isso é certo, isso é errado e tal e tal? E aí a gente entra nessa discussão louca que a gente vê nas redes sociais. Não crer em Deus é uma grande tolice. É uma grande tolice.
o homem ele tenta negar, ele tenta fugir. Mas é uma loucura porque isso traz consequências muito sérias. Se nós estamos aqui por acaso, se o universo ele surgiu assim do nada, e se nós não temos uma origem que é o coração de Deus, e se nós não temos um ponto de partida, nem um ponto de chegada, então a vida é uma loucura. Cada um pode fazer o que der na cabeça, faz o que dá na cabeça, a doideira que quiser, a loucura que quiser, porque é só isso mesmo. E é isso que o autor de Eclesiastes coloca. Se você está vivendo debaixo do sol, como se Deus não existe, a vida é isso aqui mesmo, não tem sentido. Sofra, morra na sua angústia. Viver como se Deus não existisse tem um preço muito alto. E há aqueles que ainda vão dizer, não é bem assim. Eu mesmo sem crer, eu consigo ser uma pessoa correta, etc, 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 etc. Ainda que isso seja possível, nós fomos criados para a eternidade. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus falou, o que adianta? O que adianta você ser o rei de toda a terra durante esse período que você viver, ter bilhões de pessoas ao seu redor fazendo tudo aquilo que você quiser e morrer e pronto. Morrer e aí sim entender que, olha, a vida, aquele tempo todo, aquilo não era nada, aquilo era apenas o ponto de partida dessa linha eterna que Deus projetou para nós. É uma loucura. É uma loucura. Agora, por outro lado, o que nós vemos através das Escrituras é que Deus, Ele é aquele que dá cor e sentido à nossa vida. Nós vimos que Eclesiastes está nos empurrando para isso e agora eu tenho a opção, crer ou não crer. Não quero crer. Então, o problema é seu, tem um monte de coisa que você não tem resposta, não tem um final feliz a história e é angústia, angústia, angústia. Agora, a Bíblia, ela foi escrita para gerar fé no nosso coração. É por isso que nós pregamos, é por isso que nós gravamos, temos o culto aqui, convidamos e fazemos de tudo, porque a própria Bíblia diz que Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso é uma coisa importantíssima para nós aqui na Igreja Granada. É olhar para a Bíblia, é ouvir a Bíblia, é entender a Bíblia. Aquilo que está na minha cabeça, aquilo que eu sonhei, que eu fiz, a minha experiência é minha. A minha experiência não transforma a vida de ninguém. O que transforma a nossa vida é Deus, que se revela através da Bíblia. Então, a melhor coisa que eu posso fazer aqui é, como tenho feito, é trabalhar, é estudar, para ajudar todos a compreender o que a Bíblia está falando. É por isso que a gente fala, gaste lá um períodozinho por dia, leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Vai chegar o tempo que você vai ter lido ela toda, vai lendo, porque quando você lê as Escrituras, você está ouvindo, é o próprio Deus. Deus, ele vai entrando na nossa vida à medida em que nós ouvimos. Ele vai gerando fé e você vai perceber que o seu relacionamento não é um relacionamento seu com um livro, seu com o pastor, com a esposa do pastor. Não, o seu relacionamento é com Deus através da Bíblia. Você vai começar a perceber que Deus, ele começa a falar com você. Você começa a perceber que há algo novo, algo bom. Deus, ele entra na nossa vida através do estudo da Bíblia. Ele entra na nossa vida quando nós ouvimos falar do seu grande amor por nós demonstrado através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele veio. Não há como alguém em sã consciência levantar e tentar negar a existência de Jesus. Não há como alguém tentar levar e negar que Jesus, ele foi crucificado.
E por mais que queiram, nós temos abundantes recursos para provar que ele também ressuscitou. Agora, ainda que nós possamos fazer isso tudo com as ferramentas da história e com coisas que foram escritas até mesmo além das escrituras, registros e coisas assim, o momento maior é quando nós lemos e nós ouvimos Jesus falando. Quando você lê e você começa a ouvir lá no seu coração Deus falando com você. Você vem a uma reunião como essa, e escutando, mas daí a pouco você sabe que isso aqui não tem a ver com quem está falando comigo. Não, Deus ele está falando comigo. E ele vai e fala, e ele não fala só aqui, ele vai continuar falando à medida que você vai lendo, você vai estudando. Deus ele vai entrando na nossa vida. Jesus ele veio. Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele veio e através da sua morte, da sua ressurreição, ele nos uniu a Deus. E através de Jesus, Deus ele deixou de ser o Deus das ideias. Ele deixa de ser o Deus das tradições. Deus ele se torna, a gente começa a ver Deus como ele realmente é, o Deus vivo. Jesus ele vem na nossa vida, ele nos redime, ele nos salva, ele nos perdoa, ele nos purifica e ele nos abraça. E nos abraça forte, porque é esse tipo de abraço forte que nós precisamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Você consegue viver um dia sem estar sentindo um abraço forte do Senhor? Talvez você nunca tenha pensado nisso e talvez tenha até pensado que é possível, mas é angústia, é angústia. Cada dia que eu levanto, uma das primeiras coisas que eu faço é buscar o Senhor, falar com Ele. Eu sei que Ele está ali o tempo todo, é falar com Ele, é começar a ouvir, é começar a minha conversa, porque sem saber que Ele está me abraçando, sem sentir a presença dEle, eu não consigo viver uma hora a mais. Sem a presença de Deus me abraçando, eu não consigo romper as 24 horas do novo dia. Se o Senhor não me abraçar, eu não vou conseguir viver os 7 dias dessa semana. É por isso que nós insistimos com as reuniões aos domingos. Ou seja, por que isso é importante? Porque é aquele momento de renovar. Passaram 7 dias, uma semana, quanta coisa você passou? Coisas boas e coisas que não são boas. E imaginem iniciar mais uma semana no mesmo ritmo, vai ser muito ruim. Por isso é importante nós nos reunirmos, ouvirmos, sermos abraçados, renovarmos a nossa fé e prosseguirmos na nossa caminhada. Deus, ele dá sentido à vida. Eu tenho a opção de não crer. Eu não creio, eu acho que, sei lá, eu nem sei o que eu acho, mas eu não creio, e eu vou viver a minha vida como todo mundo vive. Problema. Arque com as consequências. Mas Deus ele nos coloca diante desse texto porque Ele nos ama. E Ele está dizendo, olha, você pode estar tentando negar a minha existência, mas não tem como você negar, porque isso foi algo que o Criador colocou no nosso DNA. Existe dentro de nós uma semente de Deus, algo que Deus colocou que nos faz perceber a presença de Deus, a existência de Deus, por mais que nós neguemos. É como um dos órgãos dos sentidos. Um exemplo apenas, vamos pegar a visão. Deus ele criou os nossos olhos com essa capacidade de captar imagens fantásticas. E Ele nos colocou também num ambiente que é cheio de coisa linda para ver e cheio de luz, de tal maneira que, quando você abre o olho, ninguém precisa te ensinar a ver. O nenenzinho, ele não faz um curso para aprender a ver. Abriu o olhinho, pronto, está vendo. O que nós estamos falando é que o mesmo acontece com esse sentido de Deus, essa semente que Deus plantou dentro de nós. Todo ser humano tem isso. Basta você abrir os olhos no contexto do mundo que foi criado
que você percebe que existe algo mais. Existe alguém mais. Existe uma resposta. Sua alma começa a gemer, seu coração começa a gemer, buscando algo que preencha. E é exatamente isso que o autor de Eclesiastes ele falou o livro todo. Ele falou, olha, se você está vivendo com seu coração buscando algo, mas você está vivendo debaixo do sol, se você está vivendo como alguém que vive como se Deus não existisse, o que te resta é isso, o que te resta é desespero, o que te resta é saber que o tempo vai embora e tudo é igual, é uma mesmice. O que te resta é saber que prazer nenhum vai saciar você. O que te resta é saber que nada, nem bens, nem nada, tudo isso é correr atrás do vento. Em outras palavras, tudo isso é uma tentativa vã de preencher algo que só se preenche com Deus. Isso é algo que está no DNA de todos os seres humanos. E é por isso que a Bíblia fala, e por causa disso, todo mundo é indesculpável. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, olha, ninguém me falou nada, eu não sabia de nada, né? Não, está na nossa essência. E Deus, Ele fala com cada um a todo momento. Deus, então, é Ele que dá sentido para a minha vida. Para e pensa. Uma coisa é você pensar, bem, a minha vida surgiu por acaso. Se eu não vim de lugar nenhum, então eu não tenho nenhum lugar para chegar. Agora, se eu entendo que eu sou um projeto de Deus, que eu nasci do exercício de amor do coração da Trindade, se eu entendo que a concepção da ideia, da decisão de me criar, surgiu por causa da relação de amor profunda entre Pai, Filho e Espírito Santo desde a eternidade. Se eu entendo que Deus, Ele projetou cada célulazinha do meu corpo, se eu entendo que Deus, Ele projetou o meu DNA com todas as informações, se eu entendo que eu sou projeto de Deus, que Ele me amou e Ele me criou para que eu seja seu filho. Ele me criou para que eu pudesse me relacionar com Ele. Ele me criou porque Ele tem algo assim que eu nem consigo imaginar de tão bom que é para toda a eternidade, onde eu vou estar perfeitamente com Ele, sem nada dessa doença chamada pecado. Quando eu começo a pensar, não, essa é a razão, esse é o motivo da nossa existência. Quando eu começo a pensar assim, então eu fico animado para o dia hoje. Tem problema? Tem dificuldade? Não, mas eu estou aqui em um projeto em andamento. É algo que está sendo trabalhado. Então, se a minha vida toda é um projeto de Deus, hoje não é diferente. Eu tenho Deus, eu tenho esperança, eu tenho algo bom. Eu olho para frente e vejo eternidade. Eternidade para mim não é vida depois da morte. Eternidade para mim é a continuação da minha história de amor com Deus. Isso é eternidade. Porque a vida não acaba. A vida não acaba. O olho fecha e abre e eu já estou diante de Deus. Quando eu imagino que esse é o meu alvo, que eu venho de Deus e caminho para Deus, então tudo faz sentido. A minha vida ela tem significado. O meu relacionamento com vocês tem significado. O meu relacionamento com vocês tem significado maior. Quando eu entendo que nós fazemos parte da história de Deus. Quando eu entendo que não somente eu fui amado por Deus, mas vocês também. Quando eu entendo que não sou eu que estou caminhando, mas nós estamos caminhando juntos. E Deus nos deu o privilégio de caminhar juntos. Tudo toma um outro sentido. A vida, ela toma mais cor. Se eu olho para o mundo e vejo bem, não fui só eu que fui planejado dessa maneira, o mundo, Deus criou o mundo para expressar a sua beleza e glória. E esse mundo vai ser transformado e vamos viver nele para a eternidade. Quando eu começo a pensar em tudo isso, a vida faz sentido. Mas agora então, é o momento da decisão. É o momento da decisão. Como é que nós vamos viver?
O autor do livro de Eclesiastes nos conduziu, e eu diria, Deus nos conduziu através desse livro, por toda essa reflexão tão desconfortável sobre sentido, significado, razão de ser, e agora ele nos mostra Deus, a grande resposta, a grande bênção. Mas está diante de nós a decisão. Eu vou viver como se Deus não existisse? Eu vou continuar vivendo como se não a vida é o aqui e agora? Eu vou continuar na minha cabeça fazendo a tolice de dizer, bem, Deus não existe, não é bem assim, a Bíblia fala desse jeito, mas isso aí é só papel e tinta. Vou continuar fazendo isso. Pode fazer? Não deve, mas está ao seu alcance fazer. Só que se você fizer as consequências, você vai alcançar. E vai alcançar não só na eternidade, aqui também. Porque viver nesse cenário cinza, depressivo, é horrível. Viver tentando desmentir o autor de Eclesiastes, falando, não, com ele não deu certo, mas comigo vai dar. Eu vou fazer o que dá vontade, eu vou correr e vou provar que não é correr atrás do vento. Não vai funcionar. Agora nós podemos ouvir a voz de Deus. Podemos tomar a decisão certa. Ouvir a voz que está lá dentro, dizendo, eu não sou obra do acaso. Eu sou uma criatura, sou filho do Deus vivo. Sou amado por Ele, por toda a eternidade. Ele me amou a tal ponto de vir sofrer o que eu mereço sofrer por causa dos meus erros. E Ele sofreu para que eu não sofresse. Ele morreu para que eu tivesse vida. Ele se entristeceu para que eu tivesse alegria plena. Que Deus nos abençoe e que nós façamos a decisão correta. Que nós não queiramos pagar o preço do não crer, mas que corramos com alegria para os braços do Pai. Senhor, nós agradecemos a Ti por essa caminhada dentro do livro do Eclesiastes. Agradecemos, ó Pai, por tantas coisas que o Senhor nos falou. E louvamos-te, Pai, porque o livro todo foi escrito para nos dar esperança e como um aguilhão, como um prego, ele foi nos cutucando, tirando da zona de conforto, nos fazendo pensar sobre coisas que normalmente não gostamos de pensar, mas nos fez isso para fazer com que nós cheguemos a um momento de júbilo, a um momento onde nós olhamos para Ti, o Senhor que é a fonte de tudo, o Senhor que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, de eternidade a eternidade Tu és. E eu peço agora a Ti, Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja iluminando o coração de todos os que têm caminhado conosco aqui nessa série de estudos, aqueles que têm simplesmente assistido o vídeo também, mas que o Senhor esteja falando, transformando, operando salvação e gerando aquela inquietação santa que faz com que caminhemos para os Teus braços. No nome de Jesus oramos. Amém e amém.